Mais um episódio de Fé na Mesa Podcast começando. Seja bem-vinda, bem-vindo a esse lugar aqui, a essa mesa que você pode sentar e estar também compartilhando conosco a sua fé, porque nós estaremos aqui compartilhando aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E se você quiser compartilhar algo aí também, tem um espaço nos comentários para isso. Estamos vivendo aqui essa nova temporada, né, do Fé na Mesa, que agora faz parte do Escolhidas para Vencer, esse ministério lindo de mulheres que o Senhor tem realizado grandes coisas no nosso meio e tem nos deixado muito felizes e alegres. E nessa nova temporada, como eu falei no episódio anterior, e se você não assistiu, vai lá assistir, vai estar sempre comigo aqui uma das mulheres que faz parte da família dessa equipe Escolhidas para Vencer, que é composta por 13 mulheres. Hoje tenho duas aqui comigo, que é Kalila e Lívia. Sejam bem-vindas. Obrigada, pai. Já é a segunda vez de Kali aqui, né, Kali? Kali tá mais à vontade? Não. Não mudou muito, não. Estou feliz, grata ao Senhor. Mas ainda fica, né? Fica tensa, né? A minha primeira vez, não a minha primeira vez, mas vai dar tudo certo. Amém, já deu. Gente, então, muita gente já conhece algumas de vocês, outras pessoas não conhecem, né, ainda. Fala um pouquinho aí. Quem é Lívia? Quem é Kalila? Quem é Lívia? Eu posso dizer assim que é uma discípula de Jesus, né? É uma mulher que é apaixonada pelo Senhor. Eu sou casada, né, há 12 anos, 12 não, 13, meu Deus, que ele não me escute. Há 13 anos, né, com o homem que o Senhor preparou para mim. Tenho duas filhas lindas, Júlia e Sofia, né, enfermeira, eu atuo como enfermeira e faço parte, né, do Escolhidas, né, desse ministério lindo que o Senhor tem nos abençoado, né, e é isso. Essa é Lívia. E Kalila, quem é Kalila? Eu escutei Lívia e eu fiquei emocionada. Eu vejo Jesus em você, Kalila é apaixonada por Jesus também. Uma mulher que está sendo moldada todos os dias por Deus. Que está se descobrindo, né, nele. E teve e tem a vida transformada. Eu creio que o Senhor, ele sempre traz novidade de vida, né? É o que a gente estava falando. A gente sempre que acorda tem a oportunidade de fazer algo diferente nele. Sou casada também. Tenho uma filha de 1 ano e 4 meses. Quando eu vim aqui estava menorzinha. E é isso. Sou psicóloga de formação. O Senhor tem me abençoado com todos os processos que a gente tem vivido. O Senhor nos abençoou com uma empresa, né? E hoje a gente trabalha aí com treinamentos corporativos. Além disso, um dos papéis, né, que é servir ao Senhor ao lado de vocês, que me deixa muito feliz e é um privilégio também no Escolhidas. E sabe o que eu tava pensando aqui? Gente, eu nunca me apresentei. Então vamos lá. Peraí, então a gente chegou o momento de eu me apresentar. Eu acho que chegou o momento. Vamos a gente te perguntar. Gente, eu nunca me apresentei. Isso. Pergunta Então, aí, E aí, quem é Thaís? Gente, Por essa favor. pergunta é muito Thaís difícil, Cordeiro. né? Por favor. Então, eu acho que eu sou também, assim, uma filha amada e escolhida do Senhor. Uma mulher completamente improvável e esquecida por muitas pessoas, mas nunca esquecida pelo Senhor, né? Que hoje eu tenho essa convicção de que o Senhor, ele me planejou, desejou a minha vida e me formou para um propósito específico que nasceu antes de mim. Então, hoje eu consigo dizer assim que eu sou muito feliz e realizada e completa na presença do Senhor. Sou casada também. Aí há 14 anos também. Tu é 14? Não tu é. É 13, né? Eu sou 13. 14 anos. Tenho 2 filhas também. Giovana, de 13. Rafaela, de 9. E sou enfermeira de formação, né? Temos a mesma profissão, mas não atuo mais há alguns anos. E hoje faço gestão de 2 empresas junto com meu esposo. Empresas familiares. E estou servindo com essas mulheres lindas e maravilhosas nesse ministério que começou como um grupo e hoje a gente já chama de ministério Escolhidas para Vencer, que tem sido um instrumento nas mãos do Senhor, né? E alcançado muitas pessoas
E para quem não conhece o Escolhidas para Vencer, é justamente assim, essa reunião de mulheres que amam a presença de Deus, que são apaixonadas, e que essa reunião pode ser em um evento, num auditório, em um espaço grande, que com louvor, com adoração, banda e tudo mais, mas encontro também que pode ser na cozinha da casa de uma de nós, numa mesa, fritando banana e comendo aipim, tomando café. O Escolhidas para Vencer também é isso, né? Escolhidas para Vencer também é essa troca de falar assim, amigo, o seu blazer, eu queria o seu blazer, eu posso usar o seu blazer. E falar assim, eu tomo aqui minha roupa, dá a sua, né? É um lugar que a gente pode dar uma pressionada de vez em quando, né, amiga? Falar assim, gente, no grupo, Lívia tem uma novidade pra contar. Tipo assim, qual é a novidade? Peraí, que Deus vai revelar agora. É um lugar que a gente que nós somos, né? Não tem barreiras. Somos né? ali livres, né, Thay? A gente desfruta de uma verdade, eu consigo ver verdade nesse grupo. Eu consigo ver, assim, a gente consegue olhar o coração de cada uma, né? Mesmo com as limitações, a gente consegue se respeitar, a gente consegue se amar. É um lugar tão bom. E sabendo que ninguém é perfeito. Que ninguém todo é perfeito. mundo passa por algum processo, né? E vários processos, eu né, consigo Kalila? ver isso, né? Sempre existe um processo, E né? é bom caminhar com amigas de Jesus. Quem ama Jesus, né, Thay? Faz total diferença. Somos imperfeitas. Somos imperfeitas, somos improváveis, mas estamos aqui. Exato. Em ato de fé e obediência ao Senhor, para cumprir o propósito ao qual Ele nos chamou, né? Então, assim, é obediência. Dizer assim, você tá preparada? Não. Você queria estar exposta? Não. Eu queria estar na minha casa, escondida, mas eu tenho percebido que é um novo tempo que o Senhor tem nos levantado, né? Pra gente servir a Ele. Amém. Não com o que nós temos, mas com o que Ele coloca em nós, né? Você não manda um script, viu? E esse é um segredo dessa nova temporada. Pode contar. Que eu falei, Thay, manda um script, é meu primeiro podcast, né? Até pra eu meditar, ela falou, eu vou mandar, mas é porque Deus não autorizou. Eu falei, meu Deus, vir Thaís. De novo, eu falei, certeza, Deus. E quando foi ontem, assim, eu pensando, meu Deus, o que é que o Senhor quer de mim nesse podcast? Deus trouxe algo claro no meu coração. Lívia, não é sobre você. Você não vai falar sobre você, você vai falar sobre mim. O que eu tenho feito em você e através de você. Então, isso nos dá uma liberdade de a gente ser verdadeiro. Meu marido falou assim, tu vai falar do jeito que tu fala comigo em casa. Eu falei, não tem outra forma, né? A verdade é a verdade de Deus em nós. Então, assim, esse é um ambiente seguro, é um ambiente confortável. As Escolhidas é isso, é uma família. É uma família de mulheres, é uma família de discípulas, uma família de pessoas improváveis, mas que amam o Senhor, né, Thay? E a gente quer sempre agradar o coração dele. De pessoas que seguram na mão da outra. Quando sabe que a gente tá passando, né, pelo processo. Nunca me senti só. Que bom. Glória a Deus por isso, né? E tá nesse lugar de obediência, às vezes a gente se submeter a alguns desafios, né? Pra mim foi um desafio também. Eu não sei como vai ser os próximos, mas esses 2 episódios, de fato, eu não consegui escrever um roteiro. E eu sempre nos outros episódios, assim, senta aqui comigo, escreve aqui pra mim, ó, eu tô aqui. Isso aí é um roteiro, um tema e tal, tinha uma história por trás, né, de cada pessoa. E dessa vez não fluía, não conseguia. Então, assim, o Senhor eu imaginei, né? Eu pensei, não, então o Senhor tá querendo que flua na hora do jeito dele. Como é na nossa casa, como a gente tava passando aqui. É pra ser simples, natural, como a gente é no nosso dia a dia. Né? Até pra que todo mundo veja que é todo mundo real e todo mundo simples e todo mundo tá aqui pra ser quem é. Engraçado, nós amiga. Temos que ser quem somos, né? Que antes de começar, você tava né? Antes de começar, eu tava ali com a Kalila lá fora, aí eu falei, Kali, e aí? A gente vai falar o quê nesse podcast? E aí a gente começou a conversar sobre os processos, sobre a vida. Ela falou, Lívia, o Espírito Santo já tá aqui. Né? O Espírito Santo já tava conduzindo desde lá fora, dos bastidores que a gente tava conversando. E a gente pode ver um fluir do Espírito, né? Ele tá aqui. E foi a única coisa que ele deu, foi um tema. Um tema. E o tema é quem vive os processos celebra os propósitos. E assim, como a gente tá falando, eu caminho com vocês, eu pude estar presente em alguns processos que vocês viveram. Vem na minha cabeça alguns processos, quando eu falo assim, processos na vida de Kalila, processos na vida de Lívia. Coisas lindas que Deus tem feito também, que se eu parar também pra falar, a minha impressão de tudo é emocionante demais. Mas assim, eu quero que vocês falem um pouquinho assim, ó, falar de processo. Traz o que a memória de vocês? Assim, quando você comentou comigo, né? O Espírito Santo vai falando no nosso coração. Eu já vivi vários processos nessa caminhada, né?
Há 13 anos eu conheci o Senhor me resgatou. Eu fui alcançada pela graça dele, pela misericórdia. E quando você falou de processo, eu já vivi tantos, mas um chamou a minha atenção, assim, eu acho que foi o que Deus queria que eu falasse hoje, foi sobre a paternidade, né? A minha relação com meu pai. E eu vou citar só um versículo aqui, amiga, que na hora o Senhor trouxe ao meu coração. Tá lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 22, vai falar assim, que Davi se esconde na caverna de Adulão. E na hora eu falei, Senhor, o que o Senhor tá querendo falar comigo sobre isso? Né? E a gente vê aqui, que se você for ler os capítulos anteriores, ele fala, né, que Saul já tinha sido rejeitado pelo Senhor, Davi já tinha sido ungido pelo Senhor, e aqui Saul, ele está correndo atrás de Davi para matar, está perseguindo Davi, né? E a gente vê aqui uma luta espiritual também, o inimigo querendo frustrar os planos de Deus, um homem que agora já estava sendo usado pelo inimigo, porque ele já foi rejeitado pelo orgulho, né? E Davi que era ungido. Então, assim, nesse contexto, Davi, ele se esconde de uma caverna. E ficou esse nome caverna. Eu falei, meu Deus, eu vivi um tempo que eu me escondi nessa caverna, né? E aqui eu vou contar a minha história e vou trazer esse paralelo da Bíblia, porque eu me encaixo muito nessa história de Davi, escondido aqui nessa caverna de Adulão, né? Se eu chorar... Ai, meu Deus, você estava escondida, você tinha que se esconder. Eu tava, na verdade, amiga, há um ano atrás, ontem fez exatamente um ano que meu pai faleceu. E eu vou contar um pouco da minha história para chegar até meu pai, né? Eu vivi de um lar disfuncional. Minha mãe e meu pai nunca se deram bem. E a gente cresceu nesse ambiente, né? De briga, né? De contenda deles. Então, a minha relação meu pai não vive bem com minha mãe, não vive bem com os filhos também. Porque muitas vezes os pais não separam. Talvez por falta de sabedoria, não sabem fazer essa separação entre o casamento e a criação dos filhos. E acaba expondo a gente, as brigas, né? Todos esses problemas. E eu cresci nesse ambiente. Eu cresci com a certa distância de meu pai, né? Meu pai sempre foi um homem que viveu para casa, foi um homem de uma mulher só, que honrou com as coisas da casa. Mas eu cresci achando que meu pai não me amava, ou que eu não amava meu pai. Eu cresci numa revolta muito grande. E quando chegou na minha adolescência, foi assim um estopim, né? Na adolescência foi que eu batia muito de frente com meu pai, né? Eu não aceitava o que ele fazia com minha mãe. E eu queria defender, porque a mãe da gente é a parte mais... A gente vê assim como mais frágil. E os filhos querem defender. Eles entram nessa relação para defender a mãe, né? E foi assim, na minha adolescência toda. Então, assim, eu fui uma pessoa que eu sempre fui responsável, né? Eu amadureci muito cedo. E eu vivi essa distância de meu pai. Até que eu casei. Eu vou resumir um pouco. Casei, fui morar do lado dele. Aonde Deus me leva, gente. Eu sempre sonhei, na minha adolescência toda, Senhor, eu quero um lar funcional. Eu quero que eu seja um marido, que eu viva aquilo que eu não vivi com meus pais, né? Eu queria um ambiente de paz, um ambiente de alegria. Eu queria criar minhas filhas nesse ambiente de unidade, né? E aí, o Senhor, eu casei, me converti e fui morar onde, Thay? Do lugar que eu queria sair. Porque eu passei a vida toda falando, eu vou casar, vou morar fora, vou sair daqui porque eu não aguento mais viver com meu pai. E o Senhor me traz pra onde? Parede com parede. Parede com parede. E é sempre assim. E aí eu voltei, né? Voltei não, fui morar do lado. Sim. Né? Casei, fiquei ali do lado. E aí, com o nascimento das minhas filhas, através das minhas filhas, o relacionamento com meu pai começou a melhorar. Né? Primeiro porque eu conheci o Jesus. Então, quando a gente conhece a Cristo, né? A gente começa a ter uma visão diferente. Primeiro, ele nos transforma e a gente começa a enxergar pelas lentes de Jesus. Aquela mudança que talvez você queria esperasse nele, e, você verdade, começou a mudança tinha que acontecer em mim. E aí eu comecei a enxergar meu pai com outro olhar, mas mantendo a distância. Tinha quebrado o relacionamento, né? E aí eu comecei com aquele olhar, eu dizia, não, agora eu entendo. Meu pai, ele fez o que ele pôde, né? Ele teve uma vida muito difícil. Pronto, com o nascimento das minhas filhas, com Júlia e Sofia, eu comecei a me aproximar porque ele era apaixonado pelas meninas. Eu acho que tudo que ele não fez pra mim, para os meus irmãos, ele fez com as meninas. Minha filha era apaixonada por ele, Sofia. Então, assim, ele disse assim, Sofia, você é minha alegria de viver. E através do relacionamento, Sofia nos uniu, né? Mas, amiga, eu sempre pedi assim, eu restaura meu relacionamento com meu pai. Eu queria. Eu tinha conhecido a Cristo, né? Eu tinha perdoado ele e eu queria abraçar meu pai, eu queria tocar, eu queria dizer que eu amava ele.
Só que o ano passado, em janeiro do ano passado, meu pai, ele descobriu um diagnóstico de câncer de fígado. E aí, como eu sou enfermeira, né, minha mãe me mostrou os exames. E quando eu olhei aquele diagnóstico, eu falei, para a medicina não tem jeito, né? Ele não sabia do diagnóstico, mas para Deus nada é impossível. Mas ali, amiga, eu entrei em crise, porque a possibilidade de meu pai morrer sem restaurar a minha aliança com ele, o meu relacionamento com ele. E ali, assim, foi o momento que eu entrei na caverna. Eu falei, pronto, agora eu vou fugir. Eu preciso sumir daqui. Eu não dava conta, amiga, de enfrentar aquilo. E por que eu trouxe essa passagem? Porque Lívia agora se esconde nessa caverna, né? E assim, quando a gente pensa em caverna, a gente pensa que a gente vai se esconder de algo. Várias situações podem levar você para a caverna, né? Ou você querer se esconder de alguém, ou uma situação difícil que você não consegue enfrentar e você quer se isolar, né? Várias situações podem levar, mas quando você tá ali, você pode se esconder das pessoas, como Davi se escondeu de Saul, mas você tá totalmente exposto de Deus. A amiga foi nessa caverna que Deus falou assim, pronto, você tá protegida, porque a caverna lhe protege ali, né? Um lugar limitado, sim. Você tá protegida, mas agora eu vou lhe expor, porque agora você vai começar o processo, e agora eu vou mexer. Então, assim, é na caverna que você tem seu orgulho quebrado, sabe, Kalila? Sim. Na caverna que o Senhor vai restaurar. É na caverna que você é moldado. E eu falei, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? E aí, meu pai não tinha uma boa relação com minha mãe, então ele não queria ir pro médico com minha mãe. Meu irmão morava em Conquista na época. O Senhor tirou minha irmã de cena. E eu entendi. É eu e Deus. E meu pai agora. Então, eu comecei a entender o que o Senhor queria. É como se também, amiga, aquele processo que estava se iniciando com esse diagnóstico, com essa enfermidade, fosse também uma resposta de orações que você um dia lá atrás fez, né? Sim, sim. Que a gente pede algumas coisas para Deus e só que a gente tem como determinar como vai ser as coisas. É. E a gente tem que pedir de fato com esse coração, Senhor, eu desejo, eu quero isso. E entender que o como é de Deus. E a gente vai precisar se submeter, por mais difícil que seja, né? Amiga, todo mundo passa por essa caverna. É igual o deserto, a gente não ouve. Tem pessoas que falam assim, Lívia, eu tô passando por um deserto. Eu falei, conheço esse lugar. Mas o deserto, a caverna, não é um lugar de moradia. Você não vive ali para sempre. É um lugar temporário. Você precisa entender que é um lugar de preparação. E ali você precisa conhecer a Deus. Sim. Davi conhecia a Deus. Eu já conhecia. Então, você está na caverna sem conhecer Deus, você não vive o processo. Você precisa conhecer Deus para quando você entrar, porque todo mundo vai passar. Inclusive, a gente falou sobre isso no episódio anterior, sobre a importância de a gente buscar a Deus para, no momento extremo, no momento desafiador, a gente tenha recursos que o próprio Deus já deu. Deus já deu. E você consegue entender o processo. Por que eu estou vivendo isso aqui? Existe um propósito maior do que isso. Sim. Né? Então, no meio do processo, quando você se percebeu dentro dessa caverna, você... Teve algum sentimento, assim, teve uma vontade de desistir, de sumir, ou você falou assim, não, Senhor, eu já consigo contemplar um propósito maior? No início, não. No início, não, porque a dor, às vezes, ela é mais alta, né? Então, assim, naquele momento de dor, eu não sei se você vai lembrar, Thay, tu lembra uma vez que eu liguei pra você e falei assim, eu preciso de uma oração. Acho que você tava trabalhando, Era uma terça, a igreja na época que eu frequentava não tava aberta, e você falou assim, amiga, vai numa igreja, tal. Eu conheço essa pastora. Vai lá. E eu falei, eu vou. Eu pedi assim, Senhor, fala comigo. Não tô indo atrás de profecia. Eu tô indo eu tô com uma filha desesperada e eu preciso de uma resposta do Senhor. Então, amiga, bateu o desespero. Não tem como dizer que não, né? Que foi tudo lindo no processo, não. E nesse momento foi quando eu já tava com o diagnóstico, a gente já tava encaminhando para fazer a imunoterapia, mas eu já sabia que não tinha mais jeito. Pela medicina. Eu sabia que também não tinha muito mais tempo, né? E aí eu fui pra essa igreja, viu, Kalila? Com uma pastora lá, que nem te conhecia, a pastora não me conhecia, eu nunca tinha ido nessa igreja. Por sinal, longe da minha casa, eu falei, meu Deus, eu vou. Porque eu sabia que Deus ia falar comigo. Talvez não que eu quisesse ouvir, mas que Ele ia falar. Porque às vezes a gente vai pra ouvir aquilo que massageia o nosso ego, né? É, mas eu falei, Senhor, eu tô aqui diante do Senhor, com o coração aberto, pra ouvir o que o Senhor tem pra me falar. E eu fui pra essa igreja. Quando chegou nessa igreja, a pastora foi, orou, conversou comigo. E no final, amiga, ela falou assim, você precisa dizer ao seu pai que você ama ele. Aí eu falei, meu Deus. Ela orou, normal, não me disse nada. Mas no final, ela falou assim, seu pai precisa ouvir
O céu precisa ouvir que você ama seu pai. E nessa hora eu falei, entendi. Então o Senhor vai restaurar. E ali eu agarrei aquilo ali, sabe, Thay? Eu falei, pronto, já sei. Eu tô vivendo tudo isso aqui. Existe um propósito maior. Meu relacionamento vai ser restaurado com meu pai. E eu preciso agora. Não importa o tempo, Não né? importa o tempo, amiga. Talvez eu não pudesse, eu não desfrutei. Mas assim, ó, tudo faz parte do processo. Eu não vou olhar pra trás e dizer, Jesus, por que você não restaurou lá atrás? Porque não era. Porque se fosse, ele tinha restaurado. Era aquele tempo. A gente tem que aprender a viver o tempo do Senhor. Porque às vezes a gente quer viver, eu queria viver aquilo aqui antes, eu queria passar minha adolescência com o pai. Não, mas eu não tive isso. E agora... Não adianta lamentar. Não adianta porque não lamentar. volta, né, o tempo. Não tenho que voltar. E eu entendi assim, pronto, eu tenho uma chance. Eu tenho uma esperança, né? Deus me disse isso. Se Deus falou que eu ia precisar falar que amava, no amor a gente é curado. Então, eu saí dali, eu falei, meu Deus, eu entendi. Amiga, naquele momento ali, é como se Deus limpasse todo o meu passado. É como se eu não lembrasse mais, Kalila, de quem meu pai era, das coisas ruins que ele já tinha feito com minha mãe. Amiga, nasceu um amor dentro de mim que eu falei, meu Deus, eu amo meu pai. Espero, Senhor, demora um tempo para eu desfrutar desse amor, sabe? Eu queria ainda, amiga, mesmo que fosse pouco, eu queria desfrutar desse tempo, né? E aí, pronto. E aí eu voltei para casa, entendi o que o Senhor quis comigo naquele momento. Começou os processos do exame e meu pai foi internado. E do tempo que meu pai foi internado até o óbito dele foram 9 dias. E nesses 9 dias, meu pai conheceu Jesus, né? Ele se relacionou, ele se reconciliou, porque em 2009 meu pai tinha se batizado e um mês depois ele tinha abandonado. Ele não sustentou nem um mês. E quando ele internou, uma amiga nossa sentiu o desejo de fazer o apelo, fez o apelo, ele aceitou Jesus. E durante esses 9 dias, amiga, eu pude declarar meu amor. O Senhor, ele restaurou, né? Meu pai Glória falou a assim, Deus. por mais que a gente vivesse essa distância, ele confiava em mim. Sabe quando eu era a caçula, eu sou a caçula, mas assim, diante de qualquer problema, chama a Lívia, né? Eu senti, ele tinha uma confiança, a gente tinha uma relação. Foi quebrada lá atrás pela falta de maturidade minha e dele pela vida, amiga, né? A gente traz toda uma bagagem, meu pai foi um homem muito ferido. Né? Se eu for olhar, quando o Senhor, ele restaurou isso em mim, eu comecei a olhar para o passado de meu pai, eu falei, meu Deus. A pessoa só dá o que aprendeu, Meu pai só dá o que recebeu, tem, né? amiga, ele deu o que ele tinha. Meu pai era um homem que viveu para dentro de casa, ele tinha as qualidades dele. Sim. Ele nunca foi um homem de viajar, de beber, de fazer farra, ele viveu para a família. Ele achava que aquilo ali era um modelo de família. Sim, que era o suficiente. Que era o suficiente, né? E aí o Senhor começou, eu falei, então assim, ele deu o que ele tinha. E o Senhor foi me curando. Amiga, eu não tenho mais lembrança. Se eu parar pra pensar hoje, eu falo assim, meu Deus, algo ruim assim que eu lembro do meu coração. Não tem mais. Naquele dia que ela falou assim, você precisa amar seu pai. O Senhor, ele restaurou o meu relacionamento. Sim. E aí foram 9 dias que eu pude declarar. Eu disse, meu pai, eu te amo. Você pode contar comigo. Né? Ele falou, filho, eu te amo também. Ele já tinha até dito à minha irmã, eu acho que Lívia não me ama. Porque ela nunca falou que me amava, né? Meu Deus. Minha irmã era mais carinhosa, assim, eu mais resistente, Na assim, na defensiva, né? E aí eu tive esses 9 dias, assim, que o Senhor foi restaurando, né? E o Senhor foi me tratando, né? E a gente aprende aqui que na caverna, né? Ninguém quer ficar, mas é um lugar que todo mundo vai passar. Ninguém quer. Você quer viver situações difíceis? Você quer viver processos? Ninguém quer. É bom viver processos? Não é bom. Não. Mas todo mundo vai passar. Todo mundo vai passar por esse tempo. E o que eu aprendi aqui, né? Que é um lugar de você ser tratada. Então, aqui eu fui tratada. Né? Aqui eu fui exposta. Nesse lugar, o Senhor quebrou todo o orgulho no meu coração. Porque não só existe o problema com... Não era só meu pai. Sim. E o meu orgulho. Tinha uma raiz, Tinha né? uma raiz, mas assim, tinha a minha parte também. Orgulhosa, infantil, né? Que, tipo assim, que não conseguia olhar pra ele com amor. Então, o Senhor, ele foi quebrando esse orgulho dentro de mim, né? Foi moldando, foi me preparando, né? Quando a gente tá na caverna também, algumas pessoas, o Senhor vai mudando de pessoas. Umas pessoas ele tira, outras pessoas ele coloca. Há um movimento de Há um Deus, movimento né? de Deus na caverna. A gente vê aqui... Eu vou ler para vocês aqui no 22, fala assim que... E ajuntou-se a ele, no 22:2,
todo homem que se achava em aperto. Então, Davi já estava na caverna, e aqui as pessoas começaram a ir. Pessoas, cadê? Espírito Juntou desgostoso, um monte de gente, uns 400, endividado. não foi 300, 400 homens, amiga, estiveram junto com Davi. E foi nesse tempo que ele preparou o exército dele. Então, no tempo de caverna, pessoas vão se juntar. Alianças, né? Vão fazer, Também. você vai formar alianças ali. E a gente vê aqui também que os familiares de Davi foram lá. E a gente nota, desde quando Davi foi ungido lá atrás, se você for ler capítulo de Sim, houve Samuel, muita rejeição. houve muita rejeição pela parte dos pais e dos irmãos. Então, quando os familiares resolvem ir atrás de Davi, a gente percebe aqui relacionamentos restaurados. Então, na caverna, a gente vai fazer alianças, relacionamentos verdade. são restaurados, né? E o Senhor vai mudando. Pessoas saem da sua vida, pessoas entram na sua vida. E às vezes eu não entendi, eu falei, meu Deus do céu, o Senhor tá tirando algumas pessoas, mas o Senhor também tá colocando outras. E a gente precisa entender o processo. Olha, você estava falando aí, eu Sim. busquei um versículo aqui que me veio na memória. Tá em Malaquias 4, 6, que fala assim: ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. É o último versículo do Antigo Testamento. É isso mesmo, Thaís? É. Pra não falar besteira. É o último versículo, né? Que fala que o coração dos pais vai se voltar, vai se converter para os corações dos filhos. Então, a gente entende o quê? Que na construção mesmo da nossa vida, os nossos relacionamentos com os nossos pais, às vezes vão ficar estremecidos de alguma forma, por alguma razão, como você contou. Sim. Mas há um propósito, há uma promessa e há um desejo, uma vontade do Senhor de que haja essa aliança, né? Sim. E não importa o tempo, como você falou, né? O Senhor quis, de fato, restaurar algo que, como a gente vê aqui, é o último versículo do Antigo Testamento. Sim. Uma nova história estava se iniciando após esse versículo, né? Biblicamente ali, Sim, olhando. sim. Então, assim, o que é que a gente consegue ver também quando essa renovação de aliança existe na sua vida com o seu pai, algo novo começa, sabe? É como se uma nova fase, uma nova estação estivesse sendo inaugurada. Sim, é verdade. E eu, isso. como sua amiga há alguns anos, há mais de 10 anos, eu pude perceber isso claramente. Um nível de profundidade, um nível de maturidade que você alcançou após a morte do seu pai assim, é visível, é surreal. Não que você não fosse uma mulher que buscasse a Deus e tudo mais, mas assim, há frutos que gritam, que são claros e que falam assim, olha, tô aqui. O fruto grita por si só. Sim. Não é você que quer mostrar o fruto grita, sabe? E aí isso tem muito a ver com o que eu tenho enxergado na sua vida nessa fase, que coisas que a gente tem conversado. Sim. Né, enfim, que não cabe falar aqui, porque senão, né, a gente ficaria conversando muito tempo, mas a gente conseguir entender que houve um propósito dessa restauração da relação de vocês, e eu consigo ver toda a paternidade terrena restaurada, aponta para um relacionamento saudável com o nosso pai, com Deus. Então, havia coisas no seu relacionamento com Deus que precisava dessa restauração paterna daqui da terra para coisas acontecerem. E, mais do que isso, também a gente pode ver a salvação do seu pai. Sim. Que é um propósito lindo, né? Não tem como a gente não olhar para tudo isso e ver um propósito maior. Do que a salvação. Né? Houve um sofrimento, houve o luto, houve, ainda há, né? Ainda há saudade, ainda há a falta que vocês sentem dele. Mas, assim, a certeza da salvação, dele ter aceitado a Cristo, dele ter confessado isso, e vocês se despedirem, vocês se despediram, né? Falou assim, vai em paz, pai. Vai em paz. A gente tá bem, né? E assim, você saber que seu pai tá num lugar que é o lugar que a gente almeja estar, que a gente deseja estar. Gente, isso é superior à dor do luto, da perda, de qualquer outra coisa que é passageiro aqui na Terra. Né? Então, a gente vê esse propósito lindo que é o propósito da salvação, o desapego. E como esse processo e como sua vida tem nos ensinado em relação a isso, sabe? Não foi o único do ano que vocês passaram, houve um outro luto, né? Sua sogra também faleceu, num processo também muito doloroso. E vocês experimentaram mais uma vez essa salvação. Você vê que a gente é tratado, né? É nesse lugar de caverna que o Senhor vai te tratando, vai te moldando, vai te quebrando para poder te preparar, amiga. Ali eu entendi que foi uma preparação.
aquele luto ali, eu pude contemplar a alegria no luto. Você falou assim, amiga, vocês revelam alegria em meio ao luto. Isso. O que é alegria em meio ao luto, Camila? A alegria que a gente vive com o Senhor não é um sentimento de que quando tudo tá bem, você tá feliz. Isso. Eu comprei um carro, então eu tô feliz. Foi o que a gente conversou. Eu comprei uma casa, eu tô feliz, não. Eu fechei um contrato, eu tô feliz, não. A alegria do Senhor não tá relacionada ao que você pode possuir. A alegria do Senhor é quando a gente está nele e a gente consegue. Sobre a presença dele. Sobre a presença dele, independente das circunstâncias que você viva, você tá em paz. É isso. Eu tava ali vivendo um luto, mas eu estava em paz. Primeiro porque meu pai foi salvo. Antes da minha relação com meu pai, Deus ter restaurado a minha relação com meu pai, ele foi salvo. Ele declarou, né? Ele se confessou e ele encontrou Jesus. Tanto que nos últimos dias, ele tinha me confiado algumas coisas a nível financeiro, assim, pra eu resolver. Imagina, a caçula, de novo, resolvendo as coisas dele, né? E aí, quando eu consegui, eu corri, porque eu sabia que era um tempo limitado. E 2 dias antes, eu falei, pai, tá tudo resolvido. Você já pode ir. Amiga, eu tinha tanta convicção. Sabe, quando você tem convicção de uma coisa. Eu sabia que Jesus estava esperando ele. E que eu precisava ainda tomar algumas decisões. E 2 dias antes de meu pai, nesse processo, amiga, vale ressaltar aqui que meu pai não falou nada, Camila. Eu acho que ele entendeu o processo dele também. Ele não falou nada, ele ficou em silêncio, amiga. Ele não perguntou se ele ia morrer, ele não perguntou se tinha cura, nada. Ele silenciou. Eu acho que talvez Deus culpa, prepara, remorso. gente. Não, acho que Deus prepara. Eu não sei, ou Deus prepara, mas ele teve um tempo com o Senhor. É. De restaurar tudo aquilo, sabe? Ele teve um encontro verdadeiro. Ele teve um encontro amiga, verdadeiro, genuíno. Não é sobre o tempo, é isso que você falou. Não é sobre ter um tempo, uma caminhada, uma bagagem. É sobre você ter um encontro verdadeiro com o Senhor. É isso que vale a pena. E 2 dias antes dele falecer, eu já tinha conseguido organizar tudo que ele tinha me pedido. E eu falei assim, pai, tá tudo resolvido. Você já pode ir. Imagine. Você se despedir, você tem que ter muita certeza pra onde o seu pai vai. Pra você dizer assim, ó, tá contigo, Senhor. E aí, todos os dias, eu tinha um propósito de oração das 5 horas. E no dia que ele faleceu, eu fiquei sozinha com ele no quarto. Não tinha ninguém. E o relógio tocou. Foi a última oração que eu fiz. E o relógio tocou e eu falei, pode ir. Pode ir, porque o Senhor vai pros braços do Senhor. Eu vou encontrar o Senhor lá. Não importa tudo de ruim que a gente viveu. Tudo isso aí já foi, o Senhor já trouxe cura, o Senhor já restabeleceu o nosso relacionamento. O Senhor vai para o lugar que o Senhor vai me esperar lá. Né? Jesus está preparando o seu lugar. Pode ir, não tem nada, tá tudo certo, tudo resolvido, o Senhor pode ir em paz. E aí eu comecei a declarar o quanto eu amava, né? O quanto eu sou grata por ele ter me gerado, né, amiga? Para quê? Gratidão maior, meu pai me gerou. Tô aqui, se eu tô aqui ele hoje. foi escolhido por Deus para ser o seu pai. Ele foi escolhido para ser meu pai. Né? E você falou assim, Lívia, sua relação melhorou com Jesus, melhora. Porque às vezes, como a gente tem a nossa experiência com o nosso pai terreno, a gente acha que é com o nosso pai espiritual. Então, existiam algumas barreiras entre eu e Jesus, sabe? Eu era uma pessoa um pouquinho rebelde também. Às vezes Deus me chamava para fazer algo e eu não queria. Né? E assim, o Senhor... E é verdade. Você foi muito rebelde. Tô brincando, viu? Não. Quando você falava assim, amiga, Deus tocou meu coração. Eu dizia, gente, essa frase de Thaís, porque você era assim. Se treme toda. Então, assim, isso, Deus restaurou isso. Porque não é sobre mim. Se fosse outro tempo, eu dizia, eu não vou fazer esse podcast. Mas eu tô aqui hoje, amiga, por obediência. E por saber, assim, que não é sobre Lívia. É sobre o que Deus faz em nós e através de nós. Não tem nada sobre a gente aqui. E deixa eu te falar uma coisa, assim, que talvez você não consiga entender, mas, assim, eu estive, né, no velório, no enterro do seu pai, e recentemente eu tava refletindo sobre isso, Kali. Em um período de 1 ano, eu fui para 5 velórios. E de 4 pessoas que eram todos eram pais, né? Mas, assim, os filhos eram pessoas próximas a mim. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, sabe? Sobre o meu relacionamento com os meus pais. Às vezes a gente olha pro nosso relacionamento e a gente acha que é suficiente. A gente sempre acha que... Mas assim, sempre há algo que pode dar uma melhorada. Sempre há algo que pode te tirar da zona de conforto. Né? Então, eu sou vizinha dos meus pais, né? Moro na mesma rua que os meus pais também. Depois de... É recente, né? Tem 3 anos que 2, 3 anos que eu sou vizinha deles, mas assim... eu tava vendo pouco os meus pais.
E aí veio todos esses lutos Sim, de amigos e irmãos mesmo, que estava vivendo a perda de pessoas que amava. E o meu pai, foi quando ele teve o diagnóstico, né, de um tumor também, que vai fazer uma cirurgia, um tumor benigno, mas é um tumor na cabeça, vai fazer uma cirurgia. Sim. E eu comecei a refletir sobre aquilo. Eu tive muita paz no meio daquele diagnóstico, daquela descoberta. Celebrei a Deus, porque Deus mostrou sem ter sintoma nenhum, vi a mão cuidar de Deus. Continuo achando que não é pra morte, é pra vida, é pra um propósito maior. Há um propósito maior. Mas eu falei assim, Senhor, nós não temos garantia nenhuma do dia de amanhã. A gente tem o hoje. Então, assim, me ajuda no hoje, eu estar mais vivendo aquilo que realmente tem valor. Porque às vezes, cara, você vai falar um pouquinho sobre isso, sobre trabalho, né? Sobre esse processo no trabalho. Às vezes a gente fica ali, faz uma coisa, faz outra, corre aqui, vive naquela correria que todo mundo fala, tá na correria, tá na correria, tá na correria. E a gente passa a não desfrutar de coisas simples que tá diante de nós e que coisas que realmente têm valor e coisas que ficam. Sim. Né? Coisas que ficam. Ninguém vai lembrar da gente porque a gente correu. Vai lembrar da gente ter sentado numa mesa, ter tomado um café e ter tido um bom papo. Então, eu coloquei diante de Deus, falei, Senhor, eu vou, porque meus pais iam muito lá em casa, porque eles moram no final da rua, então eles passam lá na frente, né? É mais fácil. Então, eles vão sempre muito lá, param, e eu falei, não, eu vou. Se é pra fazer o mais difícil, entre aspas, porque não é tão difícil leva assim, né? É. Levo uma sopa e sento ali, converso. E até a minha cachorrinha gosta de ir pra lá pra casa deles, né? Vou buscar a cachorra que vai lá. É um pretexto. É um pretexto. E assim, eu vendo cuidado de Deus com tudo isso. E como eu aprendi com o que vocês passaram. Sim. Sabe? A própria Bíblia fala isso, né? Da casa em luto, que há mais festa numa casa em luto do que numa casa com festa. Porque no luto você para e sai do automático. E eu comecei esse ano, Deus falando comigo, Thaís, eu quero que você saia do automático. Para você viver aquilo que você tem pedido para viver na minha presença, você precisa sair do automático. Então eu precisei fazer alguns caminhos de volta, viver algumas mudanças que Deus queria fazer na minha vida, para eu sair do automático, e eu não quero. Hoje em dia eu falo, meu Deus, não deixa sair da minha boca que eu tô na correria. Nem deixa eu viver que eu tô na correria. Eu quero estar mais leve, eu quero desfrutar mais. Então, assim, desfrutar da companhia das minhas amigas, da minha família, sabe? Curtir minha sobrinha, que é pequenininha, que vai ser provavelmente a última sobrinha, né, da linhagem. Aproveita. Eu tenho que aproveitar, né? Ela tem 2 anos, depois não vai ter mais nenhum bebê. Então, são essas coisas que, às vezes, a gente deixa com que a correria vá tirando da gente, roubando. Então, vem de qualidade, né? Ter tempo de qualidade, porque você passa pra ver seu pai, mas você não senta. Passa você não na olha agonia. No olho, você não abraça, você sabe, Thay? E isso fica, né? Eu fico sempre me questionando isso. Como é que eu vou ser lembrada? Sim. Né? O que é que vai ficar? E eu quero ter esses bons momentos, né? Você com seus pais. Isso vai ficar. Esses momentos ficam pra sempre. Olha, no enterro de Cláudio, né? Ele morreu de uma forma muito precoce, uma enfermidade tomou ele, enfim, ele se foi. E as pessoas falavam sobre ele. E até quem não falava. Aí falei com o Costa, lembra naquele dia que ele falou isso pra gente? Lembra naquele dia que ele liberou essa palavra pra gente? Ele foi um homem de Deus, deixou marcas, cara. E eu falei, tá vendo? Não é sobre aquilo que você deixa que as pessoas conseguem pegar, mas é sobre a marca que a gente deixa nas pessoas. E eu saí de lá falando isso, eu falei com o Senhor. Eu falei, Senhor, no dia que eu estiver partindo, eu quero que as pessoas estejam se alegrando com a oportunidade de terem compartilhado de coisas lindas no Senhor, sabe? Thaís deixou marca tal em mim. A gente tá aqui, gente, é pra servir, é pra amar. O que é que Deus fala? Amar o próximo. Amar o próximo. Se quiser esquecer de qualquer coisa, pode esquecer, mas não esquece do amor. O amor é o principal de tudo, né? Como é que eu faço pra ser o maior no reino? Maior que serve. Maior ou menor. É uma matemática que não encaixa, mas é sobre isso, né? Sobre a gente deixar esse legado. Então, o processo, ele não só ensina a gente que tá vivendo, mas ensina o outro. Sim. Né? Então, é muito bom a gente estar atento. Você que tá escutando a gente aí, você tá atenta, as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Não dá pra você ficar aérea, aleatória, dispersa, distraída. Não olhe as coisas que estão ao redor, porque você tem muito que aprender. Né? Veja o que é que Deus quer com você nessa situação, né, Thay? Isso. Às vezes você tá vivendo também um luto. Talvez você tenha vivido também esse problema no relacionamento com seu pai. Sim. O que é que Deus quer de você? Né? Aprenda. E sempre a gente pode perguntar pra ele. Isso, o que eu ele sempre quer? pergunto, pai, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso?
né? Ele sempre tem algo. Nem sempre, e Deus não precisa falar pra gente por que que ele faz o que ele faz, né? Mas se ele puder contar, eu agradeço. Então, por isso que eu insisto, né, em perguntar em alguns momentos, e sempre algo a ensinar. Então, tem que estar atenta com Porque existe um propósito em tudo. Existe um propósito no luto. E isso é celebrar o propósito. Eu lembrei muito da sua história quando eu estava escrevendo esse título. Quem vive os processos celebra os propósitos. E no meio do luto você já conseguiu celebrar os propósitos. Sabe por quê? Você eu brinco assim, ó, não quero julgar nem polemizar no nome de Jesus. Mas você ir no enterro de crente é diferente, gente. Não vê desespero. Tipo, tava todo mundo em paz, chorando, sentindo, se despedindo. Mas assim, em paz. Porque eu acho que essa paz que excede todo o entendimento vem quando você entende o propósito das coisas. E a gente ainda comentou, né, amiga? Poxa, se ele entregou a vida de Jesus, teve salvação, por que Jesus levou? Jesus sabe. Ele sabe por quê. Não tem por que ele explicar, não tem por que ele dar essa explicação. Não precisa. Ele sabe por quê, né? Ele sabe o porquê. E aí, a nossa mente, que é bem fértil, bem pensante, às vezes vai pensar mil coisas, mas... Nada disso tem fundamento, às vezes não faz nem sentido. Minha filha falou assim, mãe, eu amava tanto meu avô, mãe. Por que Jesus não poderia ter curado? Eu falei, ele poderia. Mas ele tá no céu com seu avô. A gente não ficar perguntando a Deus. Tipo assim, questionando. Perguntando, não, questionando. Porque se você questionar, é como se disse assim, Senhor, o que você faz errado? Se você questionar a Deus, Kalila, Senhor, você poderia ter curado? Poderia. Eu continuo sendo Deus. Sem ter curado. Fisicamente. Sim. Porque meu pai tá com o Senhor. Existe uma cura espiritual, ele tá salvo, ele tá com o Senhor, desfrutando da eternidade. Amiga, nosso tempo aqui é passageiro. E a gente nunca sabe. A nossa vida é eterna com Cristo. A gente sabe até... Nosso tempo aqui na Terra é limitado. Você não tem como ficar pra semente, como as pessoas falam, ficar pra semente. Minha avó morreu com 103 anos, mas não ficou pra semente. Teve uma vida longa, mas uma vida limitada. Com 103, Deus levou. Foi outro luto, né, amiga, num curto espaço de tempo. Outro luto, mas assim, amiga, também com muita alegria. Porque assim, ela desfrutou de 103 anos bem vividos, entendeu? Então a gente não tem como... você desonra a Deus se você tiver desespero diante de um luto. Ali a gente tem que celebrar essa alegria em meio à dor. É só pra só quem Jesus, tem Jesus. É só pra quem tem Jesus. É inexplicável. É inexplicável, né? E assim, a gente nunca entende por quê. O tema não é luto, é não, processo. É processo. Mas o luto, muitas vezes, é o processo. Que você tá vivendo, né? E acredito que, assim, muitas pessoas podem estar vivendo esse luto de perder pessoas ou de perder relacionamentos, perder lugares. Ou qualquer momento difícil, né, Thay? Porque é você entender que, assim, Deus é Deus independente, né? Ele não deixou... né, o pai dela. Mas ele continua sendo Deus, independente disso, eu tenho que confiar nele. Independente disso, eu o amo e eu quero mais de Deus na minha vida. Né? A gente tem que ter essa... Tudo que ele faz é perfeito, gente. Tudo que é no tempo dele, não é no tempo nosso. E você começa a aprender. Eu falei, pronto, é no tempo do Senhor. Celebre, aproveite esse momento. Às vezes aproveite até a situação difícil, porque Deus está tratando o teu coração ali. E te preparando para uma missão. Porque logo depois... logo depois né? de uma missão. Depois de tudo aquilo que eu vivi, o Senhor falou, agora vem sua sogra. E foram 6 meses com minha sogra. O processo da minha sogra. 6 meses que a gente tinha uma missão. Qual era a missão? Levar a palavra do Senhor. E não perderam esse propósito, amiga, né? Não. Na hora que a gente descobriu o processo de minha sogra, o Senhor falou, tá preparada, né? Te preparei lá atrás. Pouco tempo. Mas agora, eu quero você aqui nessa missão. E foram 6 meses também falando do Senhor, pregando o Evangelho de Cristo, né? E minha sogra aceitou Jesus e tá com ele. Então, assim, a gente celebra, né, amiga? Se batizou. E tá com o Senhor. Então, é isso. O propósito maior, né? E eu tenho certeza que Deus ainda vai te levar a lugares e a pessoas para que você venha ser um instrumento dessa força, assim, sabe? Porque tem muita gente que passa por esse processo do luto e se entrega, não consegue nem dar um passo, uma dor tão grande. E assim, eu acho importante a gente falar sobre o processo sem romantizar o processo, né? A gente fala, o processo nos prepara, o processo nos leva para um lugar, o deserto nos leva. Ok, tem um propósito maior por trás de tudo isso, é uma visão espiritual que a gente precisa ter da situação. Vamos passar real, oficial, vai acontecer. Não tem jeito. Mas a gente não vai sair catando os processos, não. Né? Mas quando um chegar,
diante de nós, a gente vai ter que viver. E assim, eu acho que quanto antes a gente aprender a entender as coisas acontecerem e se encaixarem no lugar que Deus quer que se encaixe, mais rápido, menos doloroso é, né? Sim, A gente não vai ficar procurando dor. Ah, Senhor, então é para eu me transformar, bota uma dor aqui na minha vida. Ninguém vai fazer isso, né? Não, a gente não tá romantizando o processo, não tá, é necessário. E nem todo mundo vai passar pelas mesmas coisas, É. né, Thay? Eu precisei passar. Não pergunta a Deus por quê. Eu só queria entender o processo e viver aquilo. É. Então, assim, talvez você E aprender com esse tempo. aprender, né? E com houve esse muita tempo. cura também, Cura né? em Pra mim. você viver outras coisas. De verdade, é um romper, assim. Sim. A paternidade mexe tanto com a gente, É. né? Então, é um romper Deixa a pra gente você muito viver insegura, né? Pra mulher, É. então, é tão importante. Porque a gente tem uma visão de pai o quê? O pai é aquele que Que protege, protege. É, né? O pai é aquele que... autoconfiança, segurança. E o pai também, amiga, eu consigo enxergar isso na sua vida. A gente não conversou sobre isso, mas eu consigo enxergar que o pai também é aquele que impulsiona. Impulsiona isso. Então, assim, eu consigo ver o meu marido, tem horas que eu mesmo saio de cena. Porque assim, você fala, se eu estiver aqui, eu travo, ele vai impulsionar e elas precisam ser impulsionadas. É Então, verdade. ele impulsiona. E restaurar a tua paternidade aqui, você tá permitindo agora que Deus te impulsione. impulsione. Porque antes você impedia. Sim. Talvez você não tinha isso do seu pai aqui. Foi curada a paternidade e Deus Pronto, agora ele vai é. agir sem você travar, É. né? Sem você negar aquilo que Deus Sim. quer fazer, sem você brigar com Deus. Sim, sim. Então hoje você está aqui também é um É resultado, é um fruto desse romper, Sim. né? E glória a Deus Glória por a isso, Deus por né? tudo, né? E outra coisa que é interessante a gente falar que assim, não é porque foi um processo doloroso e que a gente ó, se coloca no seu lugar e sente, né? A gente sente Sim. que não é porque o seu processo foi um processo difícil que vai diminuir os meus processos. Com certeza. Todo mundo passa por processos Sim, de diferente sim. intensidade, reage de uma forma diferente e tudo mais, né? Kali tem muitos processos também que tem vivido, né? Em várias áreas. E eu quero que você fale um pouquinho, Kali, também sobre quando a gente fala em processo, assim, quais são as coisas que você tem construído com Deus, sabe, no tempo do processo. Sem diminuir nem aumentar, sem comparar. É importante, né? A gente Sim. tocar nesse assunto. Porque são pessoas diferentes, histórias diferentes, vidas diferentes. Sim. E Deus age de uma forma única, personalizada. Sim, Com cada uma. Trabalha, trata coisas diferentes, né? É Fala um pouquinho verdade. pra gente. é verdade. Bom, também eu fiquei... Pode voltar agora, Bora né? voltar, né? Bora voltar. O meu processo principal foi com a maternidade, veio junto, né? Sim. Com a maternidade. Na verdade, antes disso, eu acho que é importante falar assim, a gente estava falando sobre o que realmente importa, né? Essa questão do profissional sempre foi muito forte para mim. E eu vejo, né, já convivi com pessoas e hoje também eu tenho oportunidade de conviver com pessoas que valorizam muito isso, a carreira, né? E quando a gente estava falando, né, sobre a mãe, o pai, o passar tempo juntos, como a gente erra. E a palavra é essa, a gente erra em priorizar carreira, por exemplo, trabalho, e deixar, né, de passar tempo de qualidade, como você falou, Liu, com as pessoas que a gente ama. Porque depois, né, o que é que fica? O tempo não volta, O né? tempo não volta. E essa semana eu tava escutando uma música que eu escutei assim umas 5 vezes seguidas, sem mentira. Que eu falei assim, meu Deus, sou eu aqui nessa música. Sabe aquela música que fala, eu não vou cantar nunca, experiência de mim. Não, se você quiser, eu e Lívia, a gente canta. Não, pra Você vai poupar anunciar vocês. a dupla agora, que é ao vivo, você vai anunciar a Vou dupla. contar um segredo pra vocês. Não conte. Não, Porque depois não. você vai ter que postar a gente cantando. O pessoal vai querer, cadê a dupla? Amiga, vamos ficar sem Bom, eu cantar, estou na né? condução do podcast agora e não Amém, autorizo. Amiga, vai, amiga. Mentira, mas vai que Deus, né? É. Mas assim, até esqueci o que eu ia falar. Ô, você tá falando da música, desculpa. Da música. Mas Deus pode operar um milagre na gente. Pode, viu? pode. Amém? Pode. Vá, a música que você tava ouvindo. Você tava ouvindo. Aquela música que fala que foi na mesa, em casa, que a pessoa foi restaurada. Esqueci total, eu sou péssima nisso.
Meu Deus. Isso. Senhor, será que eu canto? Não Em canto agora. casa, Eu queria na tanto. mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri A extensão do que é o amor. Tá bom, né, gente? Já chega. Pode passar. Então, é Isso é para isso. outro momento. E aí tem uma parte que fala, assim, que o tanto que eu me esforcei, né? O tanto que eu me dediquei. E aí, no vídeo, eu prestei atenção em tudo. Eu falei, Senhor, é isso. Sabe? Ela com troféus, com medalhas. O que o mundo valoriza, né? E é um esforço naquilo que o mundo valoriza. Só que a gente reconhece o amor de Deus em tudo, no trabalho Sim. também. Eu tenho experimentado isso agora. Mas é em casa e na mesa. Que a gente Curado, restaurada, né? Que a gente tem muitas revelações do Senhor. Enfim, seja em família, seja em amigas, né? Entre amigas. E o meu processo fala muito disso. De uma mulher que vivia para o trabalho. E eu já sabia, de alguma forma, o Senhor já tinha falado comigo sobre um chamado, vamos dizer assim, né? E eu não... Tipo, nada a ver. Nada a ver. Eu tenho que trabalhar, eu tenho isso pra fazer. E eu negligenciava tudo. Negligenciava a família, negligenciava a saúde, enfim. E com a maternidade, o Senhor me colocou pra dentro de casa, né? Eu fiquei em casa e eu me aproximei e eu conheci Jesus de verdade. A gente tava falando, né, Lio? Eu fiquei uns dias agora sem babá, eu tô sem babá de novo. Está trabalhando. E aí eu lembrei de tudo, né? Esse período que eu tava fazendo tudo só. Com a Helena, com casa, com comida pra dar conta, com trabalho pra dar conta. Com o marido pra dar E permanecer conta. assim, calma, serena. Eu precisava fazer esse comentário, né, gente? Um dia eu chego lá. E aí o Senhor me fez lembrar. Tá, e quantas vezes, até falei isso contigo também outro dia. Quantas vezes lavando roupa de Helena nas madrugadas, que só conseguia fazer coisa na madrugada, né? Coisas de casa depois que ela dormia. Ia lavar a roupa dela e eu colocava ali um áudio, uma música, uma pregação e Deus falava comigo. E São na os melhores lavanderia momentos. mesmo, sabe? Ai, meu Deus, e eu chorava, e Deus falava comigo. Quantas vezes eu cozinhando, lavando o prato, sabe? O Senhor falava comigo e eu parava tudo. Eu ajoelhava na cozinha ali mesmo onde eu tava, sabe? E esses dias sem babá eu tive a oportunidade de falar assim, será que eu tô voltando pra um lugar onde eu já estive? De tá focada tanto em trabalho e esquecer, sabe? Eu não posso permitir que o trabalho, que a correria, como você citou, me roube isso. Me roube. E eu creio que o meu processo, ele fala muito sobre mim, mas também muito sobre o que o Senhor quer fazer através de mim. No sentido de que quantas pessoas hoje priorizam carreira, priorizam trabalho. E quando eu tive, né, bebê e Deus falou assim, você vai pedir demissão, eu imaginei o seguinte, eu sou psicóloga, sempre atuei dentro de empresas e atuei já em clínica pra mim, mas muito pouco, meu foco foi empresa. E eu falei assim, pronto, agora eu vou clinicar, eu vou fazer meu horário, né, vou fazer isso. Não é que fosse uma paixão pra mim, mas é que eu enxerguei assim, era uma alternativa pra eu poder flexibilizar meu horário. Sim. E aí, eu pensei que era isso. E Deus falou, não, você vai ficar em empresa mesmo. E eu, mas Deus, empresa é um ambiente tão competitivo, né? Muitas vezes é difícil, é frio, são pessoas uma competindo pela outra. Existe essa realidade, eu preciso falar, existe. Sim. E eu não me encaixava muito, eu não me sentia muito parte em alguns momentos, né? E aí Deus falou, é lá que eu quero você. E eu tenho experimentado, assim, falar para pessoas, alta gestão de empresa, que eu falo assim, olha, enquanto você tá em casa, com seu trabalho no celular, que você muitas vezes não senta à mesa para jantar, com o esposo, com filho, esposa, não senta, porque tá muito ocupado no celular, e era isso que eu fazia. Porque tem uma empresa que precisa funcionar. Às vezes tem filhos trancados nos seus quartos, com depressão, com ansiedade generalizada, vendo conteúdos que não devem ver,
né? Entrando em quadros, assim, de adoecimento mesmo mental, né? Mulheres também, casamentos destruídos, lares destruídos, porque existe um foco na carreira. Um hiperfoco um dele, né? hiperfoco, E né? deixar claro que às vezes, assim... E olha, quando você bebe uma água, você respirar, acho interessante a gente considerar isso, que Deus, ele trabalhou em você, nesse processo de você, de transição de carreira, né? Deus trabalhou questão de valores, de princípios, de coisas que você não podia abrir mão. Houve um propósito também maior, que é você ter encontros com o Senhor. A gente consegue ver isso. Tem um propósito de você ser... Tô falando coisas que a gente consegue contemplar com os nossos olhos físicos, né? É você ser uma mãe mais presente. Então, você desfrutar de sua filha desfrutar de você. Você ter experiências com Deus dentro da sua casa. Gente, a nossa casa é um lugar secreto de adoração a Deus, onde ninguém vê. Se você não entender isso, você tá passeando na sua casa. Você não tá fazendo nada na sua casa. É um pedacinho do céu. É um pedacinho do céu, a nossa casa. É um pedaço do céu. Né? Então, assim, eu vejo que Deus, ele de fato, ele te levou para você viver verdadeiramente o lugar. E diga-se de passagem, os processos de Deus na sua vida são bem rápidos, né? A gente que acompanha, a gente consegue ver e fala assim, meu Deus, comigo, já, né? O negócio de Deus, assim, é bem rápido, papo. Mas aí a gente consegue ver também um propósito de uma preparação para um chamado que Deus tem na sua vida. Um chamado de restauração de famílias. Amém. E é lindo porque, assim, às vezes a gente fala de chamado, a gente acha que chamado é você estar com o microfone pregando para uma multidão dentro de uma igreja. Não. E primeiro, eu gosto sempre de dizer assim, que Deus nos chama, o primeiro chamado de Deus para nossa vida é o chamado de filha. A gente tem que entender que a gente é filha. Quando o Senhor, ele restaura, ele coloca essa identidade da gente filha no lugar, né? Quando a gente entende que nós somos chamados primeiro para ser filha, para se relacionar com ele. E aí ele vai vir outros chamados de Deus para a vida da gente. E a gente não pode encaixar o chamado de Deus nos padrões humanos. Porque se Deus, digamos que um dia Deus revelou para você, Kalila, eu tenho um chamado para você ser um instrumento, para você ser uma restauradora de famílias. Aí você poderia falar assim, beleza, Deus vai me levar trabalhando no Ministério de Famílias dentro da igreja. Se for também, ok, tá ótimo, mas assim, vamos ampliar a nossa visão das coisas, né? Porque não significa que... A gente não pode botar Deus numa caixinha. Isso. Né? Não significa que limitar o agir de Deus. Então, olha só que lugar improvável para você cumprir o seu chamado de restaurar famílias. Você tá abençoando ali os profissionais, você tá melhorando os resultados da empresa, tem todos os resultados do seu trabalho, dos seus treinamentos, mas por trás há uma restauração. Famílias estão sendo restauradas, o impacto no céu nisso aí é absurdo. Amém. E que eu só consigo entender a dimensão disso hoje por conta do meu processo, né? E exatamente, Liu estava falando assim, tem momentos que você tá ali escondida, e eu não vou mentir pra vocês. Quantas vezes eu desejei assim, eu falei, pai, mas não tem como, só meu marido trabalhar e eu ficar em casa, né? Tipo assim, eu tô gostando. Já pedi várias vezes a Rafa. Tua filha tá pronta, Senhor. Eu tô pronta. Tipo assim, gente, não, pai, assim, eu cuido da casa, eu faço tudo, faço comida. E eu comecei a ter amor nisso. Sabe? Eu comecei só Deus. E no mundo que a gente vive hoje, a gente vai na contramão do mundo. Só Deus para produzir isso em nós. Pode ser estranho para alguém que tá ouvindo, né? Mas assim, o que a gente deseja, eu sei que o que vocês desejam também é que o Senhor mostre isso para as mulheres, né? Não é assim da noite pro dia, mas eu penso assim, uma mulher que pensava em sucesso na carreira, que queria ser assim o destaque na sua carreira, que queria ter esse sucesso, isso passa a valer nada. Diante da sua família, né? Isso passa a valer nada. Porque aquela coisa de, hoje eu sei qual é o lugar que mais eu tenho valor, que mais eu sou importante, sabe? E... enfim, mas eu tenho que trabalhar, não só por questão financeira, mas principalmente porque hoje eu entendo que há um propósito. E nesse processo, assim, eu diria como é importante a gente também ser obediente. Obediente, porque desde o começo eu falava assim, pai, o senhor quer que eu faça, o senhor quer que eu saia? Vou sair, certo? Tô confiando, né? É o que você falou. E aí...
não é fácil. Tem um versículo que me acompanhou muito nessa jornada. Eu estava procurando enquanto tu falava. Isaías 40 é conhecido. Eu vou ler do 28, do 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não te interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Aleluia, gente. Aleluia. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas Aleluia. forças, vão bem alto como águias, Aleluia. correm e Não não se ficam cansam. exaustos, andam e não se cansam. Aleluia. E esse versículo foi o meu guia. Eu falava assim, Senhor, eu não aguento não, eu tô cansada. Mas eu sei que o Senhor vai me dar força. E o Senhor me ensinou, gente, hoje eu posso dizer, como eu sou mais forte. Não é que eu sou forte, vocês entendem? É que eu encontro nele uma força. Porque a força vem dele. É nele. E aí Deus foi começando a falar comigo assim, que eu precisava ser mais disciplinada, mais organizada. E a maternidade ajuda a gente um pouquinho na força, né? Ou você é Na organizada, necessidade. né? E aí o Senhor, ele vai moldando e foi nesse lugar, dentro da minha casa. Na maioria das vezes no meu quarto, mas às vezes na cozinha, muitas vezes na lavanderia, né? E o Senhor foi falando isso comigo. E eu queria muito continuar só ficando lá, né? O marido cuidando sozinho da parte financeira, da casa, eu lá, Kalila, mais alguns filhos. A Kalila de 3 anos atrás falaria isso hoje. Como Tá assim? louca? Falei. A Kalila de 3 anos atrás era Deus como? me livre. O quê? Muito pra frente, frente, muito é. independente inclusive do esposo. Mulher tem que ocupar o seu né? lugar na Mulher tem- sociedade. Isso, né? e assim, mulher tem outras questões, né, que a gente Sim. começa, não vai entrar, mas Sim. assim, o tanto que a mulher quer, de fato, ocupar um lugar e se igualar, Ao- né? E eu comecei a compreender como o meu papel de mulher é diferente do papel do homem, enfim. E se completam, Gente, né? E como Jesus, não tem como a gente não É. amar Jesus. Eu vejo tu falando assim, não tem como a gente não amar esse É Deus. porque só Deus pra promover Só, uma transformação amiga, dessa, né? Essa transformação aí não vem do homem. Você não É. tinha capacidade de gerar Não. isso aí, não. É Não, só o Senhor. nenhuma. É só o E Senhor. quando a gente obedece, sabe? Eu vivi tudo isso, né? E a gente nunca vai parar de passar por algum processo. E foi muita cura. Foi Sim. muita cura. Muita... Sabe, o Senhor, muitas vezes, eu sozinha com Ele me lembrava de situações que eu precisava perdoar, pessoas que eu precisava perdoar. E a gente vai liberando perdão, a gente vai sendo lapidada, muitas coisas, muitas situações. E eu falo assim, meu Deus, tem coisas que eu vivo hoje, que o Senhor me fez passar por situações, e hoje eu entendo assim, uau, sabe? Hoje, Foi pra isso. Pra isso, né? hoje, assim, a rejeição é uma ferida que muitas pessoas sofrem, né? E eu passei muito por isso. E hoje, de histórias da infância, né? Abandono, enfim. E hoje, o meu trabalho exige que eu entenda que não é sobre mim, Deus. né? As pessoas não dizem não pra mim. E é não pra uma oportunidade, né? É não pra... Enfim, nada é sobre mim. E esse processo de obediência, o Senhor falou comigo que eu iria sim trabalhar, que eu não iria ficar em casa como eu passei a desejar, né? É tão interessante o jeito é que muito, Deus né? trabalha, Não, né? gente. E eu iria, assim, aí veio o convite do Escolhidas, e eu preciso contar algo aqui, tá? E no dia que tu me fez o convite, foi assim, o dia do meu desligamento na empresa, que foi o dia do último Sim. evento do Escolhidas, foi um sábado. E aí Deus depois me mostrou que eu troquei um crachá pelo outro, mas não era Sério? sobre levar o crachá do Escolhidas, é sobre confiar que o que eu ia fazer agora vinha dele. Eu acho tão interessante, porque antes de você fazer parte da equipe, a gente já tinha feito os crachás. E eu não tinha conversado nada com você, mas quando foi fazer, que foi até a Snaia que fez,
Eu falei, Naya, bota o nome de Kalila, bota mais um crachá aí, nome de Kalila. As coisas de Deus. Já tava o crachá pronto. Já Não Deus foi? já tinha Então a gente já te escolhido, deu, não, né? não foi assim? Foi, vocês fizeram um convite. Eu falei, vou orar, vou pensar. Não, tudo bem, o crachá tá pronto. Sem pressão, tá? Sem pressão. Gente, eu quero Aí dizer eu pra fiz vocês. assim, essa é Thaís. sou eu. Essa é Thaís. Vocês só apresentamos. conhecem? Porque... Gente, Thaís, não me expõe dessa forma. Amiga. Mas assim, mesmo assim, a gente diz não pra ela, né? Tá tudo certo. A gente diz não. Por pouco tempo. Depois a gente vai, obedece ao Senhor e dá o sim. O primeiro Mas momento eu já é... disse não, viu, amiga? Eu já disse não. Não, e é isso, olha, é tão interessante a gente Isso falar é sobre fatal. isso, né? A gente, no episódio anterior, a gente falou sobre essa questão de ser aprovado ou desaprovado pelas pessoas. As pessoas, elas são usadas por Deus em muitas situações, né? Então, assim, vai ter situação que Deus tá me usando para que vocês possam dar um sim para Deus, e vai ter situação que Deus vai me usar para que vocês consigam dar não a uma pessoa. É. Mas assim, é Deus, meio Dá doido, pra mas deu pra entender? Deu. É a mesma coisa de quando você me ligou e falou, amiga, eu tô precisando de uma oração. Ali eu poderia falar assim, onde é que você tá? Vamos orar. Sim. Não era aquilo que Deus queria queria Sim. usar aquela pastora, Deus queria Isso. usar a pastora Sara para aquilo. Isso. E foi ela que falou de forma muito pontual, porque eu conheço tua história. Poderia se Não envolver ia, talvez não ia ter o mesmo emocionalmente, impacto de uma pessoa que não conhece, entende? Ele sabe Então, o que faz, Ele né? sabe o que faz e como faz, e é sobre a gente estar sensível. Então, tanto quem fala, por exemplo, tanto quem faz um convite como quem responde, deixar claro que não sou eu, É. me livrando dessa responsabilidade. E a gente não está sob pressão mesmo com pressão, né? Que a gente tem que ouvir a voz de Deus pra nós. É, Tudo que a gente faz precisa É apontar verdade. pra Ele. E Ele responde, Ele é fiel, Ele é justo, né? a gente tem aprendido a estar nesse lugar, né, Carla? Interrompendo rapidamente. Fala. Mas assim, ó, vocês estão aqui hoje, vocês hoje são mulheres que conseguem, né, estar aqui, conversar e tudo mais. Mas vai ter algumas das meninas que eu quero muito que esteja aqui. Que talvez inicialmente elas falam, Thaís, não, eu não consigo ainda. Existe tá o tempo tudo bem, também, né, amiga? E eu tô aqui pra esperar Sim. esse tempo, porque é sobre Deus com a pessoa. Sim, E o sim. próprio Deus prepara e vai chegar o tempo da pessoa dar assim como você. É. Mas a gente Né? tem Mas que... tá aqui. Então, assim, é importante a gente discernir isso também, né? É. Tem uma Mas frase continue, que diz assim, escolhidas não têm escolha. É verdade. Escolhidas não têm escolha. É forte, Deus viu? escolheu a É, gente eu antes tô da ainda gente processando. nascer. Escolhidas não têm escolha. Mas como a gente quer negar às vezes, né? Como a gente quer Deus dizer nos não. escolheu antes Porque a gente mesmo. tem antes da medo, gente né? nascer, Tem as né? inseguranças, tem as nossas limitações, as nossas feridas. E às vezes é sobre isso mesmo. Vocês Nosso estavam olhar falando em aí de nós, né, ferida. Thais? A nossa capacidade, É, né? A gente olha pra gente e fala no improvável, incapaz. Você deixa o medo tomar conta, a sua insegurança, porque você olha pra você. Mas quando você olha pra Jesus, você fala, não, no Senhor eu consigo. Porque é sobre Ele, É. né? E uma vez uma pessoa me falou assim, desfruta. Lembra, Thay? Você falou pra mim, desfruta, né? Enquanto Deus trabalha. E Deus tá trabalhando. E é lindo, gente, a gente ver como Deus usa a gente na mesma área que a gente superou em Deus. Então, isso. eu posso dizer pra vocês que hoje eu consigo me enxergar como se Deus tivesse me colocado numa posição de encorajadora. E esse ano, especialmente, está sendo assim, vai ser assim, então se prepare. Não. Mas eu olho pra trás e eu vejo uma pessoa tão medrosa. Eu já paralisei tanto por conta do medo, gente. Meu Deus, só eu e Deus sabe os processos que eu já vivi por conta de medo. Medo de me expor, medo de ser criticada, medo de ser julgada, medo de não ser aprovada pelas pessoas. Medo, tantos medos, tanta insegurança. E não tô dizendo que eu não vivo, mas não, ainda tem. Sim. Ainda tem, eu ainda preciso lutar Todos contra os isso. dias a gente vai lutar, Mas né? o fato de eu aprender a superar isso em Deus, sei lá, não sei, acho que é uma autoridade que vem de Deus mesmo para que você fale assim, encorajar outras pessoas, porque o medo paralisa. O medo em excesso paralisa, o medo na medida ele protege, né? Mas em excesso ele paralisa. Não posso falar feio na frente da psicóloga, vai dizer o medo é bom Com também. certeza. E Não, onde porque você o é mais medo testado, né, É Thay? natural. É onde você tem mais autoridade. É verdade. Onde você é mais provado.
testada, onde você tem a autoridade do Senhor. Fala, Aquilo, Deus. né? Um dia eu falei isso com você, Foi. você falou, como assim? Como Foi, assim? a filha Eu não rebelde. quero. Foi. Mas a gente Eu falei, tinha- amiga, se prepara que Deus vai te usar muito nessa área. Ela também torceu o bico Pessoas assim pra mim. curadas curam. Pessoas curadas curam, e é verdade. Né? É É verdade. isso, É isso. Vai, amiga, fala. Não, gente. é- Toda hora a gente interrompe. Não, que delícia isso. É assim mesmo. É. Gente, é assim. Senta Foi na lá na mesa mesa da tua casa naquele dia. É isso. Café com amigas é assim. Senta a na gente mesa, fica a gente perdida. interrompe, a gente fala. Todo a mundo gente... fala ao mesmo tempo. É. Mas, eu esqueci até o que eu tava Meu Meu memória tá Deus, eu muito também ruim. esqueci. Não, mas tá deixa eu tudo falar bem. algo que é importante, Sim. né? Sobre a obediência no processo, Sim. mesmo em meio à dor. Deus tá falando pra fazer, você tá doendo, mas mesmo assim faça. Sim. Porque o Senhor, Ele é fiel. Eu não tô dizendo que o Senhor tem que recompensar, porque Ele não tem que recompensar. A gente só tem que fazer porque Ele é Deus e ponto. O que a gente mais tem que desejar, e é o que eu busco assim, sabe, gente? É sentir a presença dEle. É você estar no secreto e você sentir assim a graça dEle, o poder dEle invadir o lugar. Você saber que Ele tá na sua casa. É isso que a gente tem que desejar. Mas Ele é fiel e Ele faz, sabe? E o Senhor, Ele me direcionou nesse processo, me deu o nome da empresa, me direcionou como que seria, né? E hoje eu estou colhendo frutos, né? Hoje eu É. assinei um contrato muito importante. Inclusive, estávamos aqui celebrando celebrando. antes de começar a gravação. Porque, assim, e eu fico pensando, uau, né? Como é que Deus me... Ontem eu tava falando isso com o Vitor, meu marido, né? Eu falei assim, amor, tu tem noção, sabe? Tu tem noção como é Deus? É Deus que tá fazendo tudo isso. Porque eu não saberia nem por onde começar. Claro que eu tô buscando as técnicas, a gente tá se aprofundando Sim. em conhecimentos, a gente tem que fazer a nossa parte. Isso. E até falei com ele assim, é uma questão da gente se posicionar pra fazer a nossa parte, porque ele vai cumprir a dele. Mas é ele, sabe? O Senhor me deu uma direção, você não vai pra clínica não, você vai abrir uma empresa, vai ser assim, né? Vai ser desse jeito e as coisas estão acontecendo hoje. Hoje eu percebo, né? E eu falo assim, meu pai, como é bom a gente ser obediente, independente da situação. E hoje, quando eu passo por algum momento, como eu passei alguns dias atrás, algumas semanas, que a babá falou assim, Kalila, não vai dar mais, né? Eu tinha clientes agendados, tinha um monte de coisa. Quando ela falou isso, eu pensei assim, meu Deus. E aí? Eu falei, pai, ainda falei pra ela, olha, eu te abençoo, pode ir. Eu sei que se o Senhor, que já conhece, ele já sabia que você ia pedir pra sair, né? Ele já sabia, então ele tem algo. Sim. Eu não sei se ele vai permitir que seja outra pessoa. Pra Eu não vocês sei se duas, ele né? quer. Sim. Pras duas. Eu não sei se ele quer colocar outra pessoa aqui em casa. Eu não sei se de repente ele quer que eu deixe de trabalhar de novo e volte pra dentro da minha casa. Eu não sei. Mas eu sei que se ele permitiu que isso acontecesse, existe um propósito. Quando ela saiu da minha casa, eu simplesmente ajoelhei e falei assim, pai, eu quero que o Senhor me ensine, né? Eu quero estar disponível pra fazer a tua vontade. O que é que o Senhor quer de mim nessa hora? É o que a Coisa gente tava linda, falando. que coração. E tem que ser assim. Porque se eu Você fosse... não viu aquilo como uma punição. Não, eu vi aquilo... Ou não com peso, né? Ou com Porque às vezes você podia peso, achar, é. poxa. Não é fácil. sim. Não é. Imagina, né? Você tá com a agenda fechada, tudo certo. Gente, eu não faltei uma agenda. Deus mandou minha cunhada, minha sogra, toda a minha rede de apoio. Eu não faltei uma agenda, né? Hoje eu tô com uma pessoa nova testando lá em casa. Enfim, eu tô vendo o mover dele. Ele é fiel. A gente só tem que confiar. E fé também é isso, né? É sobre a gente permanecer no lugar e que não perde de vista a fidelidade de Deus. Uhum. A gente precisa olhar mesmo para o Senhor e falar assim, Deus é fiel, sabe? Você tava falando aí, eu tava lembrando do processo que eu vivi também lá em casa, né? Com a funcionária, vocês lembram, né? Sim, lembro. Num momento assim que a funcionária que era meus pés e meus braços em casa, ela pediu para sair. E eu abençoei a ida dela. E aí você tava falando aí e me veio muito forte isso na minha cabeça aqui agora. É aquelas pessoas que sabem se despedir, que sabem abençoar as partidas, elas estão preparadas para novos começos, né? E ali naquele momento, para mim não foi fácil também não, porque você muda toda a sua rotina, a sua dinâmica de tudo, né? Eu tenho 2 filhas, leva para escola, pega na escola, leva para o esporte e faz aquilo, estuda e todas as outras coisas, né?
E a gente trabalha e se cuida e vai pra academia. Tudo isso mudou minha rotina toda. Mas eu me coloquei nesse lugar, falei, Senhor, o Senhor tá me trazendo pra dentro da minha casa. Foi no período da enfermidade também do marido. Várias coisas aconteceram e eu entendi que foi um movimento de Deus pra eu ir mais pra dentro de casa. Algumas pessoas não entenderam, mas assim, muita coisa ficou sem acontecer. Até do Escolhidas também, Sim. do podcast e tudo mais. Então, ali eu mergulhei naquele processo pra eu entender qual era o propósito maior. Né, ia celebrando e desfrutando, botava a roupa na máquina para lavar, né, agradecendo a Deus, fazia uma comida. Tinha dias que eu também não fazia, não, bora a gente comer fora, bora ver algum lugar, não tem nenhum convite aí não, né, não é sobre também você botar uma capa de super-heroína e falar, eu consigo tudo e vou celebrar o tempo todo, vai ter dia que vai ser mal também, que a gente vai falar assim, poxa, eu tô cansada, eu não queria isso não, eu só queria outra coisa. Parte, né? E faz parte. Isso aconteceu mais ou menos em abril, maio do ano passado, né? Foi quando ela saiu e aí eu comecei a procurar outras pessoas, tive outros funcionários. E quando foi agora esse mês ela voltou. Em fevereiro ela voltou. E eu celebrei a volta dela do mesmo jeito que eu celebrei a partida dela, né? Ela saiu por um motivo que era da família, então eu falei, eu te entendo e eu te apoio nisso. Deus te abençoe, vai com Deus. Deus vai te guardar, vai te honrar. E Deus mudou ela de cidade, né? Porque ela morava comigo na minha casa, o filho dela morava em outra cidade, então por isso que Deus mudou ela de cidade. Hoje ela está morando aqui em Feira e ela voltou a trabalhar na minha casa numa outra dinâmica até para a vida dela. Muito melhor, né, Thay? Porque o marido dela já trabalhava aqui e ela morava com o filho em outra cidade e hoje eles são uma família. Depois Talvez de alguns o anos. propósito fosse esse. Talvez Deus te usou pra unir a família Mas dela. eu tô sendo muito abençoada, fia, capa não. Não, mas é isso, mas você tá sendo abençoada e você abençoou ela também, né? A família tá toda aqui. E foi um tempo assim, foi tudo muito rápido, sabe? Na verdade, eu fiz essa proposta pra ela, eu falei, vem morar aqui em Feira. Sim. Eu te ajudo aí a procurar as coisas. Então, vaga na escola, lugar pra morar, né? Todo esse processo. Existe então, assim, esforço, né, da nossa parte também. E eu vi o quanto Deus, é como se Deus estivesse falando assim, você passou por esse tempo, você entendeu o que eu quis comunicar. Porque, de fato, ela é uma boa funcionária. E a gente, com uma boa funcionária em casa, pra mulher, né? Faz muita diferença. A gente precisa celebrar, né? Celebrar também as nossas renúncias. Porque, às vezes, Deus chama pra viver renúncias. Porque não é só o mar de rosa, né? A gente tava conversando, não lembra, Khalil? Sempre, Deus sempre, mas assim, a gente precisa também assim, celebrar isso. Porque você sai do seu trabalho, Khalila, foi uma renúncia que você precisou fazer. Mas você precisa, muito grande. Talvez assim, fosse um sonho. E uma confiança. E é um sonho, às vezes, porque a gente forma e a gente tem sonhos. De tornar uma grande profissional, uma carreira, né? Mas ali o Senhor pediu, não, peraí, você vai ter que renunciar a algo para viver o meu propósito. E no meu caso, não foi nem só a questão da realização da carreira. Eu estava em um bom momento na minha carreira, com grandes chances de crescimento, novos projetos, mas também a questão financeira, porque ia ter um impacto muito grande na minha, pra gente, né, como casal na minha casa. E foi uma decisão de fechar o olho e confiar mesmo, de confiar. Gente, assim, muita fé, né? Foi fé, porque, e o que a gente estava falando, assim, nunca faltou nada. Nunca faltou nada, sabe? O Senhor, eu não estava buscando, porque eu estava dedicada à maternidade, mas mesmo assim o Senhor preparava alguma porta, alguma oportunidade, né? Sempre Ele proveu. E foi confiar, não foi só a renúncia daquilo tudo que eu achava que era o tudo, né? Daquilo que eu tinha. Mas confiar que se o Senhor estava falando para eu fazer, eu simplesmente tinha que fazer. E todas as minhas preocupações com financeiro, né, com, sei lá, com carreira, será que eu vou ter, será que eu não vou ter, como é que vai ser, estava na mão dele. Nós vamos confiar, né? Confiar. A linguagem do amor do Senhor é a obediência. Quando a gente obedece, a gente confia. Isso. A obediência. A obediência não tem outro caminho, né? Não tem. Assim, a gente escuta hoje também muito no Evangelho falar sobre as bênçãos, né? Sim. Todo mundo quer a bênção, né? Todo mundo deseja ser abençoado, ter uma família feliz, ter sucesso no trabalho, ter um conforto financeiro, coisas palpáveis, visíveis que eu tô falando, né? Mas assim, e aí muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de buscar tudo isso. E buscar em Deus tudo isso, né? Formalista também, né? Mas assim, a própria palavra fala pra gente em Deuteronômios que o caminho é a obediência. Porque ele fala assim, ó, se você me obedecer,
as bênçãos, elas vão te alcançar. Elas vão correr atrás de você. Você não precisa procurar. Você não precisa correr atrás delas. O caminho certo é obedecer. E aí, quando a gente fala de obediência, aí a gente fala de obediência por amor ao Senhor, por temor ao Senhor, algo que o próprio Deus coloca no nosso coração. Porque a palavra dele fala que dele é o querer, e dele é o efetuar, ele é o autor e consumador da fé. Então, nada de bom, assim, vem da gente mesmo. Tudo que tem de melhorzinho aqui, foi o Senhor que colocou. É isso. Né? Então, assim, é sobre buscar o Senhor, amar o Senhor acima de todas as coisas, obedecer, deixar as coisas acontecer. Desejar ele. Desejar não as ele. coisas, Isso. né? Não o que ele pode oferecer, o que ele pode fazer. É a ele. O resto é consequência e vem. Isso. Vem, mas é consequência. A celebração, o tempo da celebração vem. O tempo da gente contemplar o propósito de Deus acontecendo depois dos processos, ou até em meio aos processos, vem. Mas nada disso faria sentido se não fosse a presença do Senhor, né? Você desfrutar de uma paz que excede todo entendimento. A paz é uma pessoa, a paz é Jesus. A paz. Né? E você, então, assim, a paz que excede todo entendimento, que loucura. Ela não tá se importando. Não é que eu não tô me importando, eu estou em paz. Né? E você não liga nem para os julgamentos, né? Não Porque liga. às vezes a pessoa não vai entender. Quem não tá na mesma dimensão que a gente, quem não consegue entender. Como é que você tá em paz? Estou em paz. Em meio a tudo isso, estou em paz. Porque a nossa paz é Jesus. Então, só estando nele para você desfrutar e entender o que você vive, né? O que a pessoa tá vivendo. E assim, quando a gente caminha com o Senhor, a gente sabe que de graça a gente tem muita coisa, né? Mas quanto mais a gente caminha com ele, se aprofunda, a gente começa a experimentar novos níveis. Sim, sim. Né? Então, assim, não sei quanto tempo de caminhada cada um de vocês está escutando aí a gente tem, né? Pode ser um recém-convertido, pode ser uma pessoa que nem conhece Jesus, pode ser uma pessoa de 50 anos de evangelho. Mas quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente experimenta dele. Porque ele responde a nossa busca, né? É sobre a gente estar, assim, mesmo preparado. E aí, lembrei de um versículo aqui, enquanto vocês estavam falando em algum momento aí, que vale a pena a gente falar. Que é 1 Coríntios 2:9. Né, que fala assim: todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso. Se o nosso coração estiver voltado para o Senhor, amando ele acima de todas as coisas, buscando ele por amor, não por aquilo que ele tem para nos oferecer, ele tem muito mais para derramar. Coisas que a gente nem imaginou, né? Então, talvez hoje vocês estejam desfrutando de uma fase, de uma estação, de coisas que lá atrás, no meio dos processos, vocês não conseguiam entender. Nem contemplavam com o olho, nem com o ouvido, nem com o pensamento. Não imaginava. Não tinha como imaginar. Né? Quando fala de processo, eu lembro de algumas coisas que já aconteceram na minha vida também. Um casamento destruído, né? Brigas, desentendimentos, muito desrespeito. Existia amor, mas não existia respeito. E foi no momento em que houve um rompimento. Foi um rompimento curto, de menos de uma semana, mas houve um rompimento. E no meio desse rompimento foi quando eu busquei Jesus para restaurar o meu casamento. Né? Só que ali foi como se fosse uma estratégia de Deus mesmo, né? Para te alcançar. Para me alcançar. Né? E eu tive um encontro com o Senhor enquanto eu buscava a restauração do meu casamento. Porque eu falava assim, então eu conheci Jesus, né? Eu ouvia falar ali, então eu preciso ser uma esposa como Deus manda aqui na Bíblia. Então, eu aprendia o que era uma esposa segundo o coração de Deus e eu colocava na prática ali para eu ter um benefício, né? Para eu ter uma restauração do meu casamento. Mas eu fui encontrada pela palavra e a palavra transforma, ela não volta para o Senhor vazia. E eu não lia só palavras sobre uma esposa, eu lia a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Então, ali houve a transformação e hoje eu vejo Deus nos usando como instrumento para outros casais, e não é só sobre a célula de casais que a gente, né, os nossos encontros de casais que a gente tem, que a gente adora a Deus, que a gente compartilha coisas ali do universo do casal. Às vezes meu pai e minha mãe, gente, vem pedir um conselho, tem horas que eu falo assim, minha mente bugou agora, mãe, minha mente bugou, sabe? Então assim, meu pai pedindo um conselho para meu marido, então assim, você vê, eles presenciaram o casamento destruído. Nossa. Eles viveram isso junto com a gente, porque a gente era tão imaturo que a gente todo mundo participava da guerra, né? Mas eles presenciaram a restauração. E se hoje eles procuram, amiga, porque foi algo verdadeiro, né? Se ele viu o casamento destruído e ele hoje vê um casamento restaurado, ele sabe o que você tem para oferecer.
Ele sabe que tem muita coisa de Deus aí, ó. E é do Senhor É mesmo. do Senhor, E é Os sobre isso que a frutos gente estava são falando. visíveis. Frutos, né? Os A gente frutos são colhe. visíveis e Deus vai naturalmente Sim. nos levar a abençoar pessoas através daquilo que Ele já fez e continua fazendo. Sim, porque não existe sim. casamento É um perfeito, processo. não existe carreira perfeita, Não. não existe filha perfeita, Não. A né? vida é assim, né? Altos e baixos. A gente tem que permanecer. Nele, independente. Permanecer todos os dias. Não adianta você ficar nessa montanha russa. Um dia você tá lá em cima, orando, jejuando. Outro dia você tá lá embaixo, né? A gente tem que permanecer no Senhor, ser Verdade. constante. E não se distrair. Não se distrair, porque é muito fácil, entre aspas, né? Você tá ali na intimidade, buscando ao Senhor no momento difícil. Mas no momento bom você não pode se distrair e deixar de buscar, entendeu o que eu quero dizer? Sim. Que às vezes as pessoas só buscam quando tá num problema, na dor, né? Ah, Deus, pelo amor de Deus, né? Não, no momento bom também eu preciso estar com Ele. E às vezes na dor, quando você busca, você não tem intimidade com o Senhor. É então, um socorro porque Ele é o nosso socorro, né? mas você não desfrutou de um caminho com Ele. Você não vai entender, às vezes, nem o processo. Às vezes você tá ali na dor, Deus, Ele vai te resgatar. Porque não importa o momento, Ele tá ali pra te resgatar, né? Mas você não desfruta do processo, né? Você não desfruta do amadurecimento, você não desfruta do crescimento. Você ali é como se fosse um remédio que você toma e passa. Mas o bom é caminhar com Cristo, né, amiga? Quantas coisas a gente tem desfrutado. Célula de casal, escolhidas, né? Igreja, quantas coisas a gente vem desfrutando. É uma caminhada com Cristo. Né? E como vale a pena. Vale a Né? pena. Assim, ó, eu ia pedir para vocês darem conselho para quem tá assistindo, que tá passando por um processo. A gente já liberou tantas, Tantas né? coisas aqui Deus já hoje, falou tanta coisa, mas assim, tem algo a mais que vocês queiram falar pra gente encerrar? Eu quero dizer assim para vocês que estão assistindo que Jesus, Ele é suficiente. Amém. Essa é a frase que eu finalizo esse tempo aqui precioso, né? Falar de Jesus é bom. Se deixar aqui, a gente fica. Né? Eu tava nervosa no começo, mas agora eu tô à vontade. Tipo, já tá acabando, já tá acabando já. Mas Jesus, Ele é suficiente e vale a pena viver. Vale a pena viver o luto. Vale a pena viver os processos. Vale a pena viver renúncias. Vale a pena, né, Thay? Porque é por Ele. Jesus, Ele é suficiente. Amém. É isso. Amém. E você, cara, quer falar alguma coisa? É isso, é um pouco do que Lívia falou. Estar nos braços dele, no colo dele, sabe? No momento, nos momentos que a gente mais precisa, é ele que a gente tem que recorrer. Então, se joga, sabe? Se você tá passando por algum momento difícil, se você tá passando por algo que você entende que é um processo, se joga nos braços dele, se lança. Seja filha. Isso. Antes de qualquer coisa, você é filha e tem um pai que está disponível, te esperando para trabalhar. E muita coisa vem desse momento, desse processo. A palavra tem que ser o nosso guia, né? E a presença do Senhor, a oração tem que ser o nosso guia. E que o Senhor, né, que o amor de Deus alcance vocês. Amém. Em nome de Né, Jesus. que o amor de Deus Pai alcance você, alcance sua família, alcance sua casa. Nada está perdido, né, Thay? Isso. Nada está perdido. A gente não pode desanimar, É. né? Que o amor de Deus te alcance nessa tarde. Há uma obra, né, que já foi concretizada, que é a obra da cruz. Sim. E muitas vezes no meio do processo, no meio da dor, a gente esquece. Quando você falou assim, Jesus é suficiente. Aquilo que Jesus fez na cruz, gente, é suficiente. É suficiente. Sabe? Então, assim, ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Você precisa entender que Deus, ele pode todas as coisas. Mas você precisa discernir no Senhor o que ele quer fazer. Sim. E se ele quiser também lhe mostrar, lhe revelar o que ele quer fazer, né? Assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode curar o meu pai, Sim. mas que seja feita a tua vontade, né? Eu sei que o Senhor pode me deixar aqui na minha casa só desfrutando. Oh, glória! Eu tô pronta. Mas que seja feita a tua vontade, eu vou Isso. viver o teu equilíbrio, eu vou viver aquilo que o Senhor Isso, tem pra sim. mim, né? E assim, sobre suportar o processo,
Inclusive, tem uma camisa agora da coleção nova do Escolhidas que tem esse texto, esse versículo, essa referência, né? É linda a camisa. É uma borboleta, que é um símbolo que a gente tem vivido como uma borboleta, uma lagarta, que no secreto ali foi, né, trabalhada, espremida e tudo mais. E tá chegando um tempo de voos que o Senhor tem nos mostrado. E aí tem uma camisa que é uma borboleta de um lado e do outro lado da borboleta são várias flores. Então, é um tempo de florescer também para nós. E aí tem essa referência aqui, ó. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Há uma eternidade que a gente precisa contemplar no nosso natural aqui. Os processos que a gente vive, as provações, as tentações, seja lá o que for, mas que a gente supera em Deus, tá nos preparando e nos levando para esse caminho de eternidade, para chegar lá no dia que a gente tiver face a face com o Senhor e ele falar assim, eu te conheço. Vem pra cá que eu te conheço. Porque a outra frase lá a gente não quer nem falar, né? Aparta-te de mim, que eu não te conheço. Então a gente não vai ouvir isso em nome de Jesus. Mas a nossa vida aqui precisa nos levar para esse caminho. Porque a gente não pode se apegar ao fato de, eu me batizei, tô salva, mas a gente não, tá repreendido, amarrado em nome de Jesus. Nem você. Não. Mas assim, lá alguém pode achar que a salvação tá garantida e começar a ter uma vida longe de Deus, não tá garantida. Ou então até dentro de uma religião, achar que tá buscando Deus, mas tá satisfazendo os próprios desejos, as próprias vontades, fazendo o seu próprio caminho para trilhar e tá ficando longe de Deus, achando que tá fazendo coisas para Deus e Deus pode chegar no dia lá final e falar assim, aparta de mim que eu não te conheço. Mas profetizamos em teu nome, curamos em teu nome, fizemos em teu nome e ele pode simplesmente falar, aparta de mim que eu não te conheço. Ser conhecida do Senhor não se trata sobre aquilo que você faz para Deus, mas sobre o lugar que você permanece em Deus, mesmo diante de qualquer situação. Sim, verdade. Seja num processo, seja celebrando o propósito do processo, seja celebrando as vitórias, os resultados, os frutos, seja trabalhando, servindo a Deus, seja cultuando a Deus dentro da sua casa ou no templo, dentro da igreja. Que a gente esteja no centro da vontade de Deus. Esse é um lugar de permanência pra gente. Então, no fundo de todas as coisas, a gente pode falar qualquer tema aqui e a resposta é sempre Jesus. E a resposta sempre vai ser livre e ter tempo de qualidade, intimidade com Ele. Amém. Vai sempre se resumir nisso. Amém. Nós somos apaixonadas. Apaixonadas. Até que Ele venha, né? Somos a noiva esperando até que Ele venha, né? Aleluia, que tempo, que delícia de estar. E tem mais, sabe, Thay? Se você tá passando por algum processo, não busca ajuda. Não desanima. Ele é o teu socorro, mas busca ajuda. Ele envia pessoas Ele também, envia né? pessoas, tem que ter sabedoria, mas existem pessoas que vão nos ajudar a segurar na nossa mão e nos mostrar quem é Ele, né? Quem é Ele. Ele apresenta as amigas dele. Ele apresenta. Os amigos. E vale ressaltar que no meio do processo eu fortaleci muitas amizades. É verdade. No meio do processo, o Senhor me mostrou muitas amigas dele. Glória a Deus. Vamos encerrar então? Vamos orar? Vamos. Quem vai orar? Lívia. Kalila. Sem pressão, você tá vendo que o negócio aí é sem pressão. Aqui mesmo, amiga. Amém, Jesus. Pode orar, amiga. Ai, Senhor, obrigada por esse tempo, Jesus, obrigada por essa tarde, obrigada, Jesus, porque o Senhor é o nosso convidado especial. Jesus, tudo é para Ti, obrigado, Jesus, que toda a semente lançada aqui hoje encontra terrenos férteis que venham florescer. Obrigado porque Teu Espírito Santo, Jesus, podemos contemplar a leveza disso aqui, podemos contemplar a presença do Teu Espírito Santo conduzindo cada palavra. Jesus, nós Te amamos. Senhor, o Senhor é suficiente nas nossas vidas. Pai, obrigado por esse tempo precioso, Senhor. Obrigado pela vida de Thay, de Kalila, pela minha vida. Obrigado pelo nosso sim, pela nossa obediência. Muitas vezes não é fácil, mas somos filhas, queremos ser filhas obedientes, Senhor, ao Teu chamado. Senhor, alcança cada escolhida que está assistindo esse podcast. Que o amor do Deus Pai alcance o coração, alcance a família. Pai, em nome de Jesus. Ai, Senhor, nós Te agradecemos por esse tempo.
tempo. Te agradecemos, Senhor, por tudo que viveremos ainda, Pai. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, nós te honramos, nós te contemplamos, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Deus te abençoe. Gente, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Eu espero que em breve mais escolhidas estejam aqui nessas cadeiras. Vamos estar. Vamos estar. A gente vai Quem trazer. sabe um dia a gente não consegue também depois fazer um grande encontro. Todo mundo vai ser uma falação, né? Mas vai de uma... Tu sabe tenham como paciência, é, né? viu? Se a gente tiver esse tenham podcast, paciência com a porque... gente. Mas que lindo. E é isso, eu quero agradecer a você também que ficou aqui até o final, que foi abençoado com essas palavras que foram liberadas aqui pelo próprio Deus, né? No nosso meio aqui, nesse tempo de mesa compartilhado. E se você recebeu do Senhor, você sabe que outras pessoas podem ser alcançadas também. Então, encaminha para outra pessoa. Encaminha pelo menos 2 pessoas, ainda é pouco, né? Para que outras pessoas sejam tocadas pelo amor de Deus e que entendam que há um propósito no processo e que vai chegar o tempo de celebrar, né, os propósitos de todo o tempo ali da caverna, todo o tempo de dor, todo o processo que tá vivendo, e que o Senhor esteja com você aí te fortalecendo. Se você tá passando por algum momento difícil, busque ajuda, como Kalila falou, primeiro ajuda do Senhor, mas também saiba que Deus levanta pessoas para te ajudar, você não está sozinho, o evangelho é isso. Amém? Deus te abençoe e até a próxima. Tchau.